Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de BB Seguridade e se valeria a pena trocar BB Seguridade por Banco do Brasil e principalmente quais os impactos da redução da Selic em BB Seguridade. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E um recado muito importante aqui para vocês antes de prosseguir. Vocês sabem que a declaração do imposto de renda não é algo muito simples para os investidores. Já se findou o prazo para a declaração, ocorreu isso dia 31 de maio. Acontece que muitos investidores fizeram suas declarações de modo equivocado, talvez até anos anteriores estão incorretos, e para fazer toda essa retificação, arrumar as declarações anteriores e talvez até essa última declaração que você fez ou ainda não fez, é melhor fazer a declaração, mesmo que de forma atrasada, mas antes que a Receita Federal perceba que você pode ser isento das penalidades, fazendo isso de forma espontânea, contratando o Igor Contador. Ele é meu contador pessoal nessa parte de imposto de renda, ele tem mais de 10 anos de experiência em renda variável, vou deixar o contato dele aqui embaixo, eu recomendo demais ele, várias pessoas do meu público já o contrataram e recomendam o serviço. É só entrar em contato com o Igor, dizer que o Mirai acabou indicando que ele vai resolver o seu problema. Como vocês bem sabem, já há uma expectativa do mercado de redução da Selic. Santander, por exemplo, vê Selic em 2023 fechando a 12,5, ou seja, teria que cair de 13,75 para 12,5, uma queda de 1,25 pontos percentuais. Teremos ali reunião do Copom no dia 21 de junho. Parte do mercado entende que nessa reunião não vai haver nenhum corte, ou seja, teríamos que ter vários cortes a partir da reunião de agosto. De qualquer forma, olhando isso aqui para a cotação dos juros futuros, o que nós percebemos? Que o mercado já projeta para esse fim de ano pelo menos um corte na Selic de 0,5% ou um pouco mais do que isso. O Boletim Focus, por exemplo, projeta a Selic para o ano que vem a 12%. Então, seja com um corte alto ou um corte baixo na Selic, teremos algum corte. Isso é praticamente unânime. E adiante dessa percepção do mercado de controle da inflação aqui no país e juro real, que é um dos maiores do mundo, que agora, com essa expectativa de queda nos juros, e a própria Bolsa de Valores já tem precificado isso, os títulos públicos federais têm se depreciado em relação à sua taxa. Eles têm se apreciado em relação ao seu preço. Por que isso acontece? Pelo fenômeno da marcação a mercado. Então aqui tem o gráfico de um ano no Tesouro Prefixado 2026. Veja o que está acontecendo com a taxa. Estava aqui em janeiro a 12,81%. Veio declinando, principalmente a partir desse ponto aqui, em fevereiro. Então, a partir de fevereiro, o mercado já começou a precificar queda nos juros. E aí chegamos agora a menos de 11% no pré-fixado 2026. Por outro lado, o preço do título público, aqui no caso é a LTN ou pré-fixado, saiu de quase R$700 e agora custa R$773. É o fenômeno da marcação a mercado. Ou seja, o título se apreciou pouco mais de 10% em pouco tempo, porque isso foi apenas 6 meses. É uma excelente rentabilidade. Então há uma confluência de fatores que dizem que os juros irão cair e os títulos públicos federais vão reduzir as suas taxas de rendimento. Nesse cenário entra a BB Seguridade, que é uma seguradora pertencente ao Banco do Brasil. Então veja, dentro da estrutura societária de BB Seguridade, o que acontece? 66,25% pertence ao Banco do Brasil. Então no primeiro momento você até poderia pensar, significa que Banco do Brasil e BB Seguridade possuem uma correlação positiva. O que é isso? Correlação positiva significa que os ativos se movem na mesma direção. Então, se o Banco do Brasil sobe, BB Seguridade deveria subir. Se BB Seguridade cai, Banco do Brasil também cairia. É diferente da correlação negativa, quando um ativo se move numa direção, outro se move na direção oposta. É o caso, por exemplo, do dólar e do Ibovespa. Geralmente, quando o dólar cai, o Ibovespa sobe. É uma tendência. Só que a teoria é uma coisa e na prática a gente vê algo diferente. Por quê? Vamos olhar aqui para as cotações de BB Seguridade. Tá vendo essa disparada forte que teve de janeiro de 2022 até esse topo de fevereiro de 2023, um ano? BB Seguridade saiu de R$20 para R$35, uma disparada muito forte em apenas um ano. Já em relação ao Banco do Brasil, vamos pegar o mesmo período, janeiro de 2022, vamos pegar até fevereiro de 2023. Sim, o banco teve uma valorização muito boa, de 30 para 40. Mas não foi essa mesma valorização absurda de BB Seguridade. BB Seguridade subiu quase 100%. Já Banco do Brasil foi entre 30% a 40%. Para além disso, quando o BB Seguridade chegou nesse topo, começou a cair. Voltou para R$30. Teve uma queda aqui. Já Banco do Brasil continuou subindo. Por que isso está acontecendo? Não são ativos com correlação positiva. O Banco do Brasil não tem 66% de BB Seguridade. Acontece que esses ativos na prática se movimentam
de maneira distinta, até porque a BB Seguridade é exclusivamente a operação de seguros do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem essas outras operações que estão indo muito bem. E aí a primeira pergunta desse vídeo seria: valeria a pena trocar Banco do Brasil por BB Seguridade, considerando essa correlação na prática, pelo menos nessa pequena janela de tempo, negativa? Ou seja, eu pegar o Banco do Brasil, que já chegou num topo aqui de R$50, estando aqui acima, por exemplo, do meu preço teto de R$50, fazer essa troca por BB Seguridade, que teve uma correção e ainda não parece ter demonstrado um fundo aqui para uma reversão de tendência? Olha, eu particularmente prefiro não fazer isso. Obviamente, parei de comprar Banco do Brasil, afinal de contas, chegou no meu preço teto, só irei renovar esse preço teto caso o guidance do Banco do Brasil de 37 bilhões para 2023 seja renovado para cima, para pelo menos R$40. Ainda assim, meu preço teto ficaria entre R$50 a R$52. Não haveria tanto upside mesmo com uma renovação de guidance. Agora, isso não significa que cessar as compras eu vou acabar vendendo, até porque meu preço médio é de R$30. Eu estou com um dividend yield on cost em Banco do Brasil de pelo menos 17%. Por outro lado, prefiro fazer novas compras onde? Em BB Seguridade, até olhando-se para essa loucura na minha visão, mas tem um fundo de verdade, que é porque as operações são distintas, embora o Banco do Brasil tenha 66% do BB Seguridade, de que BB Seguridade cai enquanto o Banco do Brasil sobe. E essa queda de BB Seguridade tem uma explicação na própria expectativa de queda nos juros, como eu vou mostrar para vocês olhando-se para os balanços de BB Seguridade. Então sim, faz sentido comprar daqui para frente BB Seguridade, até porque o Ibovespa acabou disparando, chegamos a 120 mil pontos e as oportunidades agora ficaram mais escassas, mas ainda elas existem. Olhando-se, por exemplo, para a Caixa Seguridade, ela não teve ainda uma correção tão forte quanto o BB Seguridade. E isso ocorre porque no último informe de resultados de Caixa Seguridade e de BB Seguridade, percebemos que BB Seguridade parece que irá sofrer um pouco mais com essa queda na Selic. Então essa sinalização de que BB Seguridade vai sofrer um pouco mais, acabou fazendo com que Caixa Seguridade não caísse tanto e já BB Seguridade caísse mais. Isso abre uma janela de oportunidade em BB Seguridade, porque quem me acompanha aqui sabe que quando o BB Seguridade estava no topo histórico, o PL de BB Seguridade estava superior ao PL de Caixa Seguridade. Hoje, se você comparar o PL das duas, o PL da BB Seguridade está maior. Então hoje, BB Seguridade é mais barata do que Caixa Seguridade. Por um longo período, era a Caixa Seguridade que estava mais descontado. Por isso hoje eu iria pelo viés da BB Seguridade mesmo. De tal modo que, até nessas cotações, meu retorno de dividendos pode ser superior em BB Seguridade, que nos últimos 10 anos entregou um bom retorno histórico, quase 240%. Banco do Brasil foi mais, 325%. Então o Banco do Brasil venceu em termos de retorno. Ainda assim, BB Seguridade acaba se beneficiando mais do que o Banco do Brasil em cenário de crise, porque em cenário de crise as pessoas estão buscando seguradoras, elas estão querendo proteger a sua vida, seu patrimônio, a integridade física sua e de seus familiares. Ou seja, são empresas anticíclicas, defensivas, já que se beneficiam das crises. Caso de BB Seguridade até de Caixa Seguridade. Já o Banco do Brasil se beneficia com um setor agrícola forte. Estamos ali com uma safra recorde 2022-2023. O cenário de guerra acaba fazendo com que os grãos brasileiros sejam demandados. Escassez de alimentos, grãos demandados do Brasil e o financiamento dessas operações agrícolas acabam sendo feitos onde? No Banco do Brasil, que tem a maior carteira de crédito do país, mais de 300 bilhões de reais a título de carteira de crédito. O Banco do Brasil segue como sendo o melhor banco hoje no país em termos de ROI e até de lucro, conseguindo até mesmo vencer o Itaú. Por outro lado, o Banco do Brasil não se beneficia tanto assim com uma Selic alta quanto uma BB Seguridade, porque no caso das seguradoras, elas se beneficiam da Selic alta porque o caixa delas fica concentrado em títulos públicos federais. E os títulos públicos federais acabam ficando com taxas aqui nas alturas quando ainda não há uma expectativa do mercado de queda nos juros, quando há uma expectativa de manutenção até de alta. É por isso que os títulos públicos federais aumentaram a sua taxa aqui de 7% em janeiro de 2022 para incríveis 12% em novembro de 2021, quando teve aquela ascensão forte da Selic indo de 2,3% para os hoje quase 14%. E aqui, olhando-se para o demonstrativo de resultado da BB Seguridade, nós conseguimos projetar qual será o impacto da queda na Selic nos resultados de BB Seguridade e se isso já está precificado na cotação de BB Seguridade, que teve essa queda dos 35 para os atuais R$30. Então, no primeiro momento, perceba o seguinte: quando estamos falando aqui de Selic impactando nos resultados de BB Seguridade, estamos falando
do resultado financeiro, que é o resultado oriundo das aplicações financeiras, é o resultado advindo dos juros, por exemplo. Despesa financeira é aquilo que uma empresa paga de juro, resultado financeiro é aquilo que a empresa ganha com juros. No geral é isso. E aqui, dentro da análise de desempenho da BB Seguridade, o que você percebe? Que Brasil teve melhora em razão do aumento no resultado financeiro. Esse aqui é o último resultado trimestral, primeiro trimestre de 2023. Ainda a Selic não tinha nenhuma grande projeção de queda. BB Corretora, aumento do resultado financeiro. Brasilprev, aumento do resultado financeiro. Brasilcap, aumento do resultado financeiro. Então perceba que o mercado já se antecipa. Essa queda em BB Seguridade começou quando? Fevereiro. Antes do reporte do primeiro trimestre de 2023, o mercado já conseguiu vislumbrar queda na Selic. Então cuidado ao tentar fazer trading de momentum. Você não vai conseguir acertar, porque o mercado pode se antecipar por meses, às vezes até por anos. E voltando aqui a respeito do resultado financeiro consolidado de BB Seguridade, veja só qual foi o valor reportado em um trimestre: 338 milhões de reais. Vamos aqui arredondar para 340 milhões de reais. Guarde esse dado na sua mente para fazer um comparativo com o resultado operacional consolidado da empresa naquele trimestre. E aqui está, no primeiro TRI, o lucro líquido da BB Seguridade alcançou 1,8 bilhão. Se eu excluir os efeitos do resultado financeiro, eu pego 1,8 menos os 340, que seria 0,34. Eu chego a menos de 1,5 bilhão. Ou seja, aproximadamente, o resultado financeiro representa 20% do resultado operacional de BB Seguridade. Guarde então esse número de 20%. Isso quer dizer que, se os juros começarem a cair, o impacto nos resultados da BB Seguridade será dentro desses 20% do resultado financeiro. E veja como os títulos públicos são altamente representativos aqui dentro dos ativos de BB Seguridade. 80%, como você pode perceber aqui nesse gráfico, são títulos públicos federais. Por isso o resultado financeiro é tão importante para as seguradoras. Portanto, se nós seguirmos pela projeção do mercado de que a Selic pode cair a 12 ou no máximo a 11, o que seria um otimismo, na minha visão, exagerado, só poderíamos chegar a 11 para o final do ano que vem, mas vamos colocar 11. Isso quer dizer que teríamos os rendimentos dos títulos públicos federais caindo, considerando uma Selic a 13,70, 13,75, um CDI a 13,65 para 11, a gente teria uma queda aproximada também de 20% no rendimento dos títulos públicos federais. Isso significa o quê? Que se hoje a companhia BB Seguridade tem 350 milhões de reais de resultado trimestral a título de resultado financeiro, se isso acabar caindo 20%, vai ter uma queda de 70 milhões de reais, ou seja, o resultado financeiro poderia cair num trimestre de 350 milhões para 280 milhões. Agora, o que significa 70 milhões de reais no total de 1,5 bilhão, excluindo-se os efeitos do resultado financeiro? Significam aproximadamente 5%. Portanto, podemos esperar uma queda no total de 5% do resultado de BB Seguridade ou de 20% no resultado financeiro. Luan, mas nós estamos vendo também a desaceleração em prêmios emitidos, como nós percebemos no último informe. Isso também, essa percepção de que o Brasil vai acabar melhorando, isso também reduz a necessidade tanto de seguros. Então, além desses 5%, vamos dobrar para 10%, considerando esses efeitos de redução dos prêmios emitidos. Portanto, poderíamos ter uma redução dos resultados de BB Seguridade a título de 10%, e isso se reflete nas cotações. É por isso que você percebe a ação saindo de 35 para 30 reais, representando uma queda de quase 15%. É por isso que, na minha visão, esse cenário de queda na Selic já foi precificado. Quer dizer que as ações não irão cair mais? Não significa isso, o mercado é exagerado, elas podem continuar caindo. Como eu falei para vocês, não houve aqui um sinal muito claro de reversão de tendência, mesmo que se você pegar o gráfico de um ano atrás, você não consegue ainda ver essa reversão. Então pode haver uma queda para 28, 29, o que seria muito exagerada. Por isso que eu particularmente, se fosse para aportar em seguradoras, ficaria com a BB Seguridade, até porque eu já tenho uma posição enorme em Banco do Brasil. Quem me conhece sabe, já tenho 5.000 ações, R$ 30,59 de preço médio. Para mim faz sentido os novos aportes em BB Seguridade. Eu tenho um preço teto, considerando longo prazo, de R$ 33,00. Afinal de contas, eu não acredito que chegaremos novamente a uma Selic de 5, 4, 3%. Bastará que nós comecemos a reduzir fortemente a Selic, que a inflação voltará a ficar descontrolada. O IPCA sairá desses atuais 4% e vai acabar disparando novamente, como é a história
do país. Na nossa história recente tivemos o quê? Um IPCA médio de 6%. Então nós já estamos com um desvio padrão e isso tende a ser corrigido. Outro ponto é que o IGPM está deflacionado, mas isso é algo completamente atípico. Então teremos inflação novamente, necessidade de manutenção dos juros, pelo menos a patamares ali de 9, 8% no máximo. Então, na minha visão para o longo prazo, BB Seguridade aí nessa região dos 30 até 33 ali, considerando uma margem de segurança, na minha visão, parece fazer sentido fazer aportes. Então é isso que eu vou provavelmente acabar fazendo, mas ainda não sei. Qualquer novidade trago para vocês no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica aqui em Seja Membro e assina o nível 2 associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Você tem lives exclusivas semanalmente, você tem os movimentos da minha carteira, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, como acompanhar os seus investimentos, isso aqui ninguém fala, está disponível para os membros. Tem aula sobre indicadores da análise fundamentalista, o mini curso de imposto de renda para investidores, a estratégia do Earning Yield, o indicador do Peter Lynch e muito mais. Ou alternativamente você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso montar a sua carteira do absoluto zero, posso acompanhá-la, posso analisar o seu portfólio já existente via parecer escrito ou através de consulta individual comigo, como você quiser. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram que eu deixo aqui embaixo ou pelo WhatsApp Business que fica aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. O que você pretende fazer nesse momento de subida do Ibovespa e subida forte do Banco do Brasil? BB Seguridade passou a ser alvo dos seus aportes. Conta aqui para mim da Mirai, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!